Nós vamos hoje, gente, meditar no Salmo de número 1 aqui nesta noite. Salmo 1. Nós vamos meditar nesse Salmo tão especial. E antes da gente ler o Salmo 1, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já percebeu que felicidade é algo que todo mundo busca? Todo mundo quer ser feliz? Até o infeliz quer ser feliz. Até o infeliz. Se você perguntar para ele o que você quer, eu quero ser feliz. E é claro que para ser feliz, a gente sabe que muitas coisas cooperam com isso, não é verdade? E quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em uma possibilidade abençoada que Deus nos dá. Vamos ler o Salmo 1 e nós vamos ouvir um pouco sobre a receita da felicidade. Se você quiser abrir sua Bíblia, abrir seu aplicativo, ou se você quiser acompanhar a leitura aqui no nosso telão, você vai poder acompanhar. Salmo 1, na NVI, eu vou ler, desde o verso 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo 1, nós podíamos dizer que ele é a receita da felicidade. E quando a gente pensa em felicidade, não pense você que Deus, Ele não está interessado que o ser humano seja feliz. Deus sempre quis que o ser humano fosse feliz. Deus não existe para fazer a gente feliz. Mas uma vez que Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse feliz. E Ele deu todas as instruções para que o ser humano, ele encontrasse isso para a vida dele. E quando a gente pensa em felicidade, a felicidade ela é fruto de uma maneira de ser. A felicidade ela está muito ligada à maneira como a gente vai. Como que a gente tem ido? Como que a gente tem caminhado? Como que a gente tem feito isso? A felicidade não está em coisas, porque tem gente que tem tudo quanto é coisa, mas não é feliz. Você deve conhecer gente que tenha tudo. E tendo tudo, a gente já subentende que ela seja feliz. Mas a grande verdade não são as coisas que trazem felicidade. Aliás, coisas trazem inquietação quando essas coisas tomam uma proporção errada na nossa vida. Porque na grande verdade, as coisas devem cooperar para a nossa felicidade. As coisas devem cooperar para a nossa felicidade. O que eu falei ainda há pouco no momento de oferta aqui, quando eu falei de conforto, todo conforto que você busca deveria cooperar com a sua felicidade. E não ser um problema. Todo conforto que a gente busca não pode ser um problema. Tem que ser algo que nos ajude. Então, quando a gente pensa em felicidade, eu entendo que ela é uma possibilidade e que Deus está interessado nisso. Deus, através do profeta Isaías, lá no seu capítulo 1, Deus ele falou assim: aquele que me ouvir e quiser, viverá o melhor dessa terra. Aquele que quiser e me ouvir, viverá o melhor dessa terra.
Porque para o lugar que nós vamos, porque se você encontrou a Jesus e você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, o lugar que você vai, o lugar que você vai viver a eternidade, é um lugar, como disse Paulo, indivisível e cheio de glória. Esse é o lugar que a gente vai. Para o lugar que a gente vai, lá não vai ser necessário absolutamente nada, porque lá a gente vai ser pleno. Agora Deus disse, se você me ouvir, ouviu? Depois de ouvir tem que querer. Aquele que me ouvir e quiser, comerá, viverá o melhor dessa terra. Aquele que me ouvir e quiser, porque não basta ouvir. Ouvir, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode escutar, todo mundo pode. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento em nosso coração, de que Deus disse, olha, se você ouvir e se você quiser, mas quando você quer alguma coisa, você demonstra que quer. Não adianta a pessoa me falar que quer, mas não ter demonstrações práticas do querer dela. Aquilo que eu quero ele é percebido nas minhas ações. Aquilo que eu quero é percebido nas minhas atitudes. Aquilo que eu quero é percebido no meu caminhar, no meu andar, no meu falar, no meu agir. Aquilo que eu quero é percebido. Eu não posso dizer que quero ser um vencedor, mas agir como um derrotado. Eu não posso, é incoerente. É incoerente dizer que amo a Neuma e a trato mal na minha casa. É incoerente. É incoerente eu dizer, olha, ela é a mulher da minha vida e em contrapartida eu faço todo mal para ela. Não é coerente esse discurso. Por isso, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele diz que, olha, bem-aventurado, mais que felizes, serão aqueles que têm um coração puro, serão aqueles que têm fome e sede de justiça, mais do que felizes serão os humildes, mais do que felizes serão os mansos, mais do que felizes. Você percebe que o mais que feliz está associado a um jeito de ser, a um jeito de viver a vida, a um jeito da gente caminhar? Então felicidade é uma possibilidade que Deus nos dá. Quer ser feliz? Entenda que a felicidade não está nas coisas que você vai conquistar. As coisas que você vai conquistar vão tudo cooperar para você ser feliz. Aquelas frases de caminhão, você já não viu? Se dinheiro não traz felicidade, dê-me todo o seu dinheiro e seja feliz. Você já não viu isso? Essa frase em algum caminhão por aí? Eu já vi. Se dinheiro não traz felicidade, dê-me todo o teu e seja feliz. O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro coopera com ela. Ter dinheiro não é bom? Quem acha que ter dinheiro é bom aqui? Deixa eu ver. Aí, todo mundo aí. Ter dinheiro é bom, gente. Dinheiro compra, o dinheiro manda buscar. É ou não é? Dinheiro, não há problema ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Quando o dinheiro te tem, aí é complicado. Mas quando você tem dinheiro e você faz desse dinheiro um bom servo para a tua vida, não tem problema nenhum. Um dia um rapaz falou para mim, eu sou contra a riqueza. Aí lá no final do ano, esse rapaz estava jogando na Mega Sena da virada. Eu falei, rapaz, você falou que não quer dinheiro, por que você está indo lá na Mega Sena, rapaz? Você não quer dinheiro, por que você quer ganhar dinheiro? Só faltou ele completar, né, por causa do orgulho dele. Não, que eu quero deixar o meu dinheiro tudo com você. Só faltou falar isso. Então dinheiro não é ruim. Dinheiro é bom. E se você puder trabalhar, e se você puder crescer profissionalmente, para você ganhar dinheiro, Deus não tem nada contra isso. Deus quer que você apanhe o seu dinheiro e você faça dele algo consagrado a Ele. Consagra teu dinheiro a Deus. Então, gente, quando a gente pensa em felicidade, a felicidade tem a ver com aquilo que a gente vai decidir. E eu quero usar esse salmo como aqui a base para o que a gente vai falar. Então Deus começa dizendo, ó, mais que feliz é aquela pessoa que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, primeira coisa, eu tenho que entender, Deus deseja felicidade
e nos aponta um caminho para ser feliz. Deus quer. Você que é pai aqui tem seu filho, não é verdade? Eu tenho 2 filhos, os 2 foram educados, tanto Felipe quanto Gustavo, eles foram educados e foram ensinados desde pequenos a andar por um caminho que faria deles bons homens. Eu eduquei os meus filhos para servirem a Deus, para serem boas pessoas, para serem bons homens, para serem boas pessoas. Os eduquei para viverem, para serem felizes. Eu os eduquei para isso. Eu sempre quis e quero a felicidade deles em todos os sentidos, assim como você que é pai quer para o seu filho. Se você perguntar para os pais das crianças que estavam aqui ainda há pouco, o que eles querem para os seus filhos, eles vão concordar comigo: pastor, eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero que o meu filho ou os meus filhos sejam pessoas abençoadas, e que eles cresçam, que eles progridam, que eles avancem. É tudo que a gente quer, e tudo isso é justo. Ele não pensa você diferente, não, que Deus quer outra coisa para você diferente disso. Não, Deus quer isso para ti também. Você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus quer isso para você. É por isso que Deus fala com a gente, é por isso que Deus dirige a gente, é por isso que Deus aponta o caminho. Mas muitos de nós, a gente não toma o caminho que Deus nos orienta. E por isso, a gente não experimenta felicidade na nossa vida. Por quê? Porque Deus manda ir por um caminho, a gente escolhe por outro. Deus manda fazer uma coisa e a gente quer fazer a outra. Assim como Jonas, lembra do Jonas? Deus falou para ele: vai para Nínive. O cara foi para Tarsis. O cara foi para o caminho oposto. Jonas era um indivíduo que estava querendo fazer tudo o que Deus não queria. Mas aí Deus insistiu com ele. E aí Deus permitiu algumas situações para trazer o cara de volta. Meus irmãos, eu quero dizer para você aqui que a gente não precisa, Deus não precisa de usar de uma ferramenta que Ele pode usar para trazer a gente para a vontade dEle. Ei, você tem que ser inteligente, eu também tenho que ser. Se Deus está mandando ir para Nínive, vai, faz a obra em Nínive e depois você vai voltar na bênção. Não precisa de um grande peixe para engolir você, e nem eu. Então Deus, Ele deseja a nossa felicidade e nos aponta o caminho. Ele nos aponta. E toda pessoa, gente, por mais desprovida de inteligência que ela seja, ela quer ser feliz. Por mais desprovida de inteligência que ela seja, ela quer ser feliz. Se você pegar a pessoa menos instruída e você falar para ela: você quer ser feliz? É claro. Por quê? Porque ela quer ser feliz. Então, todos na verdade querem isso, mas nem todos conseguem. Nem todos são felizes. E por que nem todos são felizes? Você se considera uma pessoa feliz? Precisa responder não. Precisa levantar a mão. Você se considera uma pessoa feliz? Então esse salmo, ele revela isso para nós. O caminho para a felicidade. Então vamos pensar algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente entende: a felicidade, ela está em seguir os conselhos de Deus para a nossa vida. Veja o salmo, veja o verso 1. Coloca o verso 1 aí para nós, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta do pecador, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Primeira coisa que a gente tem que aprender para ser feliz: ei, diga não ao pecado. Viu? Pecado engana, pecado destrói, o pecado mata. Tem muita gente sendo enganada pelo pecado. Tem muita gente sendo destruída pelo pecado. Eu preguei aqui nos 12 dias da vitória, eu preguei no 11º culto, e eu falei para que a gente se desvencilhe de tudo aquilo que nos atrapalha. Nos atrapalha. Você tem que se desvencilhar de tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que é um peso para a tua caminhada, você tem que tirar da tua vida. Tudo aquilo que faz com que você se torne vagaroso na tua caminhada, você tem que eliminar da tua vida.
Você tem que ser inteligente. Você tem que tornar a tua caminhada mais leve. Você tem que tornar a sua caminhada mais abençoada. Então, se livre de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que de alguma maneira ele impede o seu bom desenvolvimento na sua vida. Se livra disso. E depois ele diz que você se afaste do pecado que tenazmente lhe assedia. Ele trata o pecado lá em Hebreus como algo que te assedia. Então, a felicidade está em seguir os conselhos de Deus, em aprender a dizer não ao pecado. O que uma pessoa ímpia, quando penso em uma pessoa ímpia, é uma pessoa desprovida de temor a Deus. É uma pessoa desprovida de temor a Deus. Esse é o ímpio. O ímpio e o zombador aqui que está falando é aquela pessoa desprovida dos princípios de Deus, desprovida das coisas de Deus. Você deve conhecer, ou você deve ter conhecido alguém que se aproximou de ti no dia a dia da tua vida, na correria da tua vida, e você percebeu que aquela pessoa era um mau conselheiro para você. Era uma pessoa que sobre a influência dela você iria piorar. Porque tem gente que te melhora e gente que te piora. Tem gente que é uma boa influência e tem gente que é uma má influência. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz que as más conversas, as más conversações corrompem as coisas boas da nossa vida. Então, as más conversações, as más conversas, as más companhias, elas fazem o quê? Elas corrompem as coisas boas da nossa vida. Assim como as boas conversas, as boas pessoas, elas estimulam as coisas boas da nossa vida. Então a gente tem que estar bem resolvido com isso. E qual é o fim daqueles que decidem trilhar caminhos maus, tortuosos e de pecado? Qual é o futuro daqueles que decidem caminhar ao lado de escarnecedores e de fazer amizades com um tipo de pessoa que só te leva para baixo? São pessoas tóxicas no mundo que a gente vive. É uma linguagem muito usada, uma linguagem tóxica. Existem pessoas assim desde os tempos bíblicos, gente. Haviam 12 espias, foram escolhidos os 12 melhores, os melhores de cada tribo, foram escolhidos para espiar a terra. O que houve? O que aconteceu quando eles foram espiar a terra? 10 espias voltaram com uma visão errada daquilo que Deus havia lhes mostrado. E eles infamaram toda a terra de uma maneira negativa. Enquanto Josué e Caleb tiveram uma visão de Deus, uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Então, destes 12 espias, lá do começo, você pode ter como exemplo 2. E você pode pegar 10 como exemplo que você não deve seguir. Você tem 10 exemplos para o que não fazer, e você tem 2 exemplos do que fazer no meio de 12 pessoas escolhidas. Que coisa, gente. Então, o salmista aqui nos alerta que se a gente deseja ser mais que feliz, que se você deseja ser feliz, a gente não pode andar no conselho de gente desprovida do temor de Deus. Porque gente desprovida do temor de Deus vai levar você para longe de Deus. Gente desprovida do temor de Deus vai levar você para caminhos que não glorificam a Deus. Vai te levar para um lugar que não glorifica a Deus. Então, ele está dizendo que a gente não pode trilhar o caminho dos pecaminosos e nem nos aliançarmos com escarnecedores. Não se aliança com pessoas assim. Porque se você se aliançar, você vai trazer problema. Deus nos dá aqui conselhos de sabedoria. Conselhos de sabedoria que vão levar você à felicidade em todas as áreas da sua vida. Como é bom ser bem aconselhado. Como é bom você estar debaixo de boas conversas. Como é bom você estar cercado de pessoas que vão levar você para o céu. Que vão levar você para uma caminhada excelente, para uma vida excelente. Alguém já disse, ande com os bons e você se tornará um como eles.
mas andar com os maus também. Volto a dar o exemplo aqui dos pais aconselhando os filhos. Os meus filhos cresceram ouvindo isso. Ambos cresceram ouvindo isso. Ouvindo que, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem um conselho de vida. Você foi consagrado para isso. Você foi separado para isso, porque os meus filhos foram separados desde o ventre. Eu e a Neuma sempre, a gente se casou no altar, e quando os nossos filhos, quando ela esteve grávida, tanto do Felipe quanto do Gustavo, a gente consagrou esses meninos a Deus, debaixo de oração, debaixo de uma vida com Deus, debaixo de uma vida em comunidade, debaixo de uma vida em igreja. Então eles foram consagrados. Eles foram consagrados para servirem a Deus, para andarem com Deus, e foram ensinados sobre os princípios de Deus. Então, o maior conselho de felicidade que Deus nos dá está em seguirmos a pessoa bendita de Jesus. Siga a pessoa bendita de Jesus. Querido, siga a pessoa bendita de Jesus. Irmãos, hoje, há 27 anos, eu sou pastor em tempo integral. E eu tive um tempo integral também dos 18 aos 20 anos. Mas no tempo que eu me converti a Deus, eu estava nesse ramo, no ramo onde eu estava na empresa, estava desenvolvendo a minha função. E eu tive o prazer de gerenciar loja. Comecei como vendedor, percebi que era melhor para gerenciar do que para vender. E eu me lembro nesse tempo que as pessoas diziam que o vendedor trabalhava com a mentira. Eu falei, não, o vendedor pode trabalhar com a verdade e fidelizar clientes. Ele precisa ser verdadeiro. Desde o meu tempo de venda, a verdade estava em mim. Sabe por quê? Porque Jesus estava em mim. E tinha que haver verdade naquilo que eu vendia, naquilo que eu apresentava para o cliente. Apresentava o custo, falava do benefício, e aí o cliente escolhia: esse material aqui, ele é inferior, mas talvez ele esteja mais dentro da sua possibilidade de compra, enquanto que esse é um produto que tem um custo um pouco mais alto, mas ele vai atender ao senhor melhor. E quanta verdade. Nunca precisei trabalhar com a mentira. Aliás, eu me lembro em uma reunião das empresas que trabalhei, eu percebia muita mentira, e aquilo me incomodava. Eu me lembro que nessa reunião foi me dado a alegria de falar, e eu disse o seguinte, eu falei: o que vocês querem? Vocês querem um sucesso imediato, ou vocês querem um sucesso a longo prazo? Sucesso a longo prazo só com fidelização. Não haverá fidelização se nós não trabalharmos com verdade. Talvez a gente tenha que mudar um pouco algumas coisas. E eu me lembro que um dos supervisores ficou muito bravo com o que eu falei. Mas eu disse para ele: eu não vou mudar esse discurso na minha caminhada. Eu quero também que a empresa cresça. Eu quero ser um gerente que ganhe cada vez mais. Eu queria ser um gerente que fechasse a minha cota e que fechasse mais do que a cota e que ganhasse as premiações por viver isso. Eu queria. E venda, eu sempre gostei muito dessa área. Aqui na igreja deve ter muita gente ligada a essa área. E é muito legal essa área. Essa área nunca tem dia igual. Cada dia é um dia. Cada momento é um momento. É muito legal. Mas a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com o conselho de Deus em todas as áreas da nossa vida. Querido, uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, mas não tem como aplicar a vida espiritual à minha vida profissional. Eu falei: claro que tem. Você acha que José se tornou faraó no Egito como? Mentindo para todo mundo? Seguindo o conselho dos ímpios? Você acha que José se tornou faraó no Egito, gente, de qualquer jeito? Fazendo tudo que é errado? Não.
José teve uma vida exemplar. Onde esse cara foi plantado, ele produziu fruto. Onde esse cara foi plantado, ele manifestou a grandeza de Deus. Onde esse cara foi plantado, ele manifestou as coisas de Deus. Colocava o cara na prisão, ele era uma bênção, se tornou chefe dos presos. Foi para a casa do Potifar, se tornou um cara tão abençoado ao ponto do patrão dele falar: olha, eu sou abençoado por causa dele aqui. Então, eu e você, como filhos de Deus, a gente precisa aprender a dizer não a tudo aquilo que está fora do propósito de Deus para a nossa vida. Numa boa. Aprenda a dizer não numa boa. Dá para dizer não sem mostrar muito a nossa cara ainda. Sabia disso? Não se associa a nada. O maior conselho para a felicidade é você seguir os princípios de Jesus para a tua vida, entregar a tua vida a Ele e receber a vida que Ele tem para você. Segundo conselho está no verso de número 2. Veja o verso de número 2. Ao contrário, a satisfação dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, a felicidade, gente, está em meditar na palavra de Deus. Ou seja, a felicidade está em você fazer todas as suas escolhas na perspectiva de Deus. Faça todas as suas escolhas na perspectiva de Deus, na vontade de Deus. O que eu falei para você do Jonas, tão conhecido por nós? Coitado do Jonas, né? Está com a orelha fervendo. E nós estamos falando dele. Mas o Jonas, ele teve uma direção tão clara para a vida, não teve? Jonas não podia ter se orientado na perspectiva de Deus. Deus deu o mapa para ele, gente. Deus colocou o GPS para ele. Deus deu o GPS para ele com o endereço. Eu falei: só você seguir aqui o Google aqui, é só você seguir aqui e vai dar certo, ó. O Waze está na tua mão. Vai, Jonas. E Jonas mudou o trajeto. Colocou lá Tarsis e fez o outro caminho. Não se orientou pelas perspectivas de Deus. A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro muito especial, gente. A Bíblia, ela é um livro contestado por tanta gente, mas você sabia que é o livro mais lido? É o livro mais aclamado? É o livro que as pessoas mais querem ter em casa, ainda que seja para enfeitar a estante, mas ela coloca lá. A Bíblia é o livro mais amado. Por isso que a sociedade bíblica no Brasil está sempre na bênção. Porque eles ainda na era, e nessa era aqui, eles já estão atendendo essa era que nós estamos vivendo. É uma coisa maravilhosa. Então a gente tem toda a instrução. Nela a gente encontra ensinamentos para todas as situações da nossa vida. A Bíblia fala para o patrão como ele deve tratar o empregado. A Bíblia fala como o empregado deve tratar o patrão. A Bíblia diz como a esposa deve tratar o esposo. A Bíblia diz como o esposo deve tratar a esposa. A Bíblia diz como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. A Bíblia fala sobre sexo. É mesmo, pastor? A Bíblia fala sobre sexo? Fala. A Bíblia ensina. A Bíblia coloca diante de nós as possibilidades. Quando você vai lá para os 10 mandamentos, gente, os 10 mandamentos, os primeiros quatro mandamentos é você e Deus. Deus e você e Deus, Deus e você. E os outros mandamentos tem tudo a ver com a nossa vida aqui, ó. Tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Não mentirás, não adulterarás, não darás falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem tudo a ver com a gente aqui. Então, a Bíblia nos dá todas as orientações para a gente viver de uma maneira plena. A Bíblia não é um livro quadrado. Tem nada a ver de quadrado. E nem precisa ser atualizada. Nem precisa ser atualizada. Ela precisa ser, sim, contextualizada. Porque a gente tem que entender o que é história e o que tem a ver com a nossa vida hoje. Porque tem muitas coisas que foi lá para o povo de Israel, não é para nós. E a gente tem que entender. Nós não somos Israel, Israel não é a gente. E a gente precisa entender isso. Então, ela tem um conselho, a Bíblia tem um conselho, a Bíblia tem uma revelação, a Bíblia tem um ensinamento oportuno, a Bíblia tem uma palavra de ânimo, ela tem uma palavra que te fortalece, ela tem uma palavra que te dirige. Na Bíblia você encontra o quê? Você encontra
exatamente aquilo que a gente procura para o nosso viver. Gente, volto a dizer para você, ter comunhão com as Escrituras, nesses dias eu nem sei se tem isso, mas eu me lembro no meu tempo de juventude, que tinha a caixinha da promessa. Vocês, quem lembra da caixinha da promessa aqui? Quem lembra? Muita gente lembra. Caixinha da promessa. Já diz tudo, caixinha de quê? De promessa. O que você puxar é promessa. Já foi feito para isso. E a Bíblia tem promessa. E glória a Deus. Não tem problema nenhum. Agora, a Bíblia não é para ser lida dessa maneira. A palavra de Deus não é. Porque como que você vai fazer as escolhas baseadas na perspectiva de Deus se você não conhece as Escrituras? Se você não tem comunhão com ela? Se você não procura saber mais sobre ela? Querido, uma boa Bíblia de estudo vai te ajudar muito. Você não precisa ser um teólogo, um PhD, um doutor em divindade. E nem endividado, viu? Nem doutor endividado e nem doutor em divindade. Você não precisa ser. Se você quiser, tudo bem. De repente você tem um apetite acadêmico e não tem problema nenhum nisso. Não há problema. Se você gosta, pastor, eu gosto, glória a Deus. E vai fundo e vai firme. Mas como que eu vou fazer as minhas escolhas na perspectiva de Deus, se eu não tenho comunhão com essa palavra? Gente, aqui eu tenho mais de 20 Bíblias aqui dentro. Eu vejo na versão que eu quiser, eu vejo os comentários, porque os comentários é a partir da compreensão daquele cara, que nem sempre é um comentário à luz daquilo dos textos, porque, querido, você concorda comigo que hoje tem um viés para cada pensamento? Tem. A pessoa vai levar você, vai caminhar você para aquilo que ela pensa. Começa bem, e a Bíblia diz para a gente anular os sofismas e a altivez, e tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, às vezes começa uma conversa mole, que você entra nela, e daqui a pouco ele te leva para o caminho que ele quer. Você tem que ficar esperto. Separar joio de trigo. Então na Bíblia a gente encontra a instrução de Deus para a nossa vida. Agora, a gente precisa criar o hábito de meditar, de cumprir o que as Escrituras ensinam. Certa ocasião Jesus falou assim, as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que erra por não conhecer as Escrituras. Ele erra porque não conhece, porque não sabe. O profeta Oséias falou assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E Jesus disse em João 8,32 que você conhece a verdade e a verdade te liberta. Então a verdade nos liberta. Eu falei aqui pela manhã que o que eu desejo sempre quando prego é que você pense sobre o que você está ouvindo. Eu não quero pensar por você. Eu quero que você pense sobre o que você está ouvindo. Porque quando você pensa sobre o que você está ouvindo, você se liberta de verdade. Mas que você pense de uma maneira desarmada. Porque tem gente que já vem armado. Você já tomou uma geral já de polícia? A polícia já enquadrou você alguma vez? Eu lembro, na minha juventude eu fui enquadrado. A polícia me enquadrou. Levantei a mão. Quando eu ergui a mão, eu falei: eu estou desarmado, hein? Fica tranquilo. Estou tranquilo. E eu me lembro que naquele dia os policiais falaram assim para mim: você está com toda a pinta de que foi você que roubou determinada pessoa. Não fui eu não. Mas você está vestido igual, você é o perfil da pessoa que falou para nós. Você acredita que me levaram para a delegacia, gente? Eu era um garoto. E naquela época era camburão. Quem lembra do camburão? A gente chamava de camburão. Eu era um garoto, menino, tinha meus 14 anos. Estava andando na rua fora de hora, tá vendo? Naquele tempo dava problema andar na rua fora de hora. A minha faixa etária aí sabe disso. Eu me lembro que eu falei: eu não vou dentro desse negócio aí não. Aí eu fui sentado dentro da viatura com os policiais.
Graças a Deus chegou na delegacia, a mulher que foi roubada falou: não é ele não. Aí eu falei: eu falei para vocês que não era eu, agora eu preciso ir para casa. Eles me levaram para casa. Cheguei de camburão em casa. Imagina minha mãe, tadinha, né? E eles me entregaram, chamaram minha mãe e falaram para minha mãe, falaram: ó, nós tivemos que levar o seu filho até a delegacia por isso, porque o perfil do cara que roubou a mulher era a roupa era a mesma e o perfil físico, então a gente decidiu levá-la para ver e não era ele não, e a gente está trazendo de volta. Minha mãe já estava apavorada, tadinha, não falou nada. Aí quando eu entrei em casa, minha mãe me passou um sermão: o que você fez? Eu não fiz. Mãe, não fiz nada, mãe, foi eles que me levaram, né? Eu estava igual o bandido, mas eu não sou isso daí, tal, isso, aquilo. Então, minha gente, por que eu falei isso mesmo agora? Vamos lá? Por que eu contei essa história para vocês? Então, gente, às vezes a gente erra porque não tem conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Tem gente que conhece o poder de Deus, mas não conhece a Escritura. Então as duas coisas têm que andar junto. Conhecimento das Escrituras e conhecimento do poder de Deus. Porque nas Escrituras a gente encontra a revelação para a nossa vida. Então, toda escolha que você tiver que fazer, faça debaixo da perspectiva de Deus. Faz isso. Segue a orientação de Deus para você ver se você não vai ser feliz. Segue a orientação de Deus. Há tempos atrás, uma moça que eu conheci também há muitos anos atrás, eu a encontrei. Ela me cumprimentou: o senhor é o pastor Ronaldo? Sou ele. Ele mesmo. Aí a gente conversou, tal, isso, aquilo. Aí ela falou para mim: pastor, o senhor lembra de um conselho que o senhor me deu? Eu não lembrava, né? Falei: então, pois é, pastor, se naqueles dias eu tivesse entendido o conselho do Senhor, a minha vida não estava como ela está hoje. E ela me falou isso com os olhos marejados de água. Eu fiquei com dó dela, muito dó. Falei para ela: volte a Jesus, volte para a igreja. Deus, Ele é capaz Ele pode restaurar a sua vida, restaurar o teu viver. Mas tudo porque não seguiu conselhos básicos de Deus para a vida dela. Eu estou falando de conselhos básicos, gente. Coisa básica, coisa que tem a ver. E é das coisas básicas que a gente vai caminhando e andando. Olha, outra coisa. Veja o verso de número 5 e número 6. Diz assim, ó, coloca aí para nós: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Veja o verso 3 agora com respeito ao justo. Veja lá, verso 3. O justo é como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Deixa no verso 3 aí para nós. Então aqui, a felicidade está em você se tornar essa pessoa. O justo é como árvore plantada. Você está plantado, você está edificado, você tem raízes. O justo tem que ter raízes. A felicidade está nas raízes que você aprofunda em Deus. Aprofunde a sua vida em Deus. O salmista diz, e nós já lemos, que os ímpios não são verdadeiramente felizes. Dá uma ideia. Querido, rede social é uma grande mentira. Você sabia disso? Você sabia que todo mundo posta uma foto bonita? Ninguém posta uma foto no boteco do Zé. Não. O pessoal posta foto onde? Nos lugares chiquérrimos da vida. As pessoas postam aquela foto para que todo mundo... Eu me lembro de uma circunstância que eu vivi na minha vida, de um casal que estava na coluna social da cidade. E eles estavam aos frangalhos em sua relação. E a gente ajudando muito aquele pessoal, aquela turma.
E eles dizendo a nós, pastor, esse mundo social, ele acaba com a gente ainda mais. Porque a gente tem que passar uma imagem que tudo está bem. E essa imagem de que tudo está bem, e eu tive a oportunidade de evangelizá-los, de levar Cristo a eles, de falar da graça de Deus a eles. E eu os conheci nessa época, que eles estavam na rede social, que não era a rede social como é hoje, mas era uma outra rede que saía nos jornais da cidade. Coluna social, aquela gente importante, bonita, referência para todo mundo, modelo de vida, modelo de sucesso, modelo de engajamento na vida profissional, enfim. Quando não se sabe quem é, se vai para qualquer lugar, se aceita qualquer coisa, se faz qualquer coisa, se realiza qualquer coisa. Mas quando você sabe quem você é, e por que você sabe quem você é? Por causa dos valores da sua vida. Você tem valores absolutos, e aí você prova de felicidade para a tua vida. É isso que ele está nos convidando aqui. Ele está nos convidando a seguir e a obedecer aos conselhos de Deus que estão revelados nas Escrituras. Se você segue os conselhos de Deus que estão revelados nas Escrituras, você vai ser feliz. Agora, se você quiser se basear em tudo aquilo que você está recebendo das redes sociais, das pessoas que, entre aspas, têm muitos seguidores, porque hoje, se a pessoa tem muito seguidor, alguém vem e diz, não, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser escutado, porque ele tem seguidor, querido. Isso não é critério para a gente ouvir uma pessoa. O critério para a gente ouvir uma pessoa são valores absolutos. O critério para nós como cristãos ouvirmos uma pessoa precisa estar revelado nas Escrituras sagradas. Eu estou falando de Escritura, isso não é uma Escritura, mas as Escrituras estão aqui. Então, não é porque o cara, porque a moça, porque o moço, porque o fulano de tal, ele... Não! Eu não me encanto com isso, eu não me engano com isso. Ele é discípulo de Jesus. Ele ensina segundo as orientações que o Senhor Deus tem nos dado. Então, a felicidade que a gente está tanto buscando, ou a receita da felicidade para a nossa vida, está revelado. Pega o Salmo 1, bota ele na prática da vida. O Salmo 1 não está ensinando você a ser chato. O Salmo 1 não está ensinando você a ser uma pessoa indigesta. O Salmo 1 não está falando para você deixar de ser gentil com as pessoas. O Salmo 1 não está falando nada disso. Porque tem gente que em nome da religiosidade se torna estúpido, deselegante e chato. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para você ter uma posição. Você vai ouvir o que pensa contrário, você vai escutar o que não pensa como você, mas você vai separar joio de trigo. Você vai respeitar as pessoas que pensam diferente, vamos respeitá-las porque nós somos o povo do respeito. O povo de Deus é um povo respeitoso. O povo de Deus é um povo que consegue conversar sobre qualquer coisa, numa boa, que não precisa fazer ninguém engolir goela abaixo o que ele está pensando. Não precisa. Eu particularmente sou uma pessoa que escuto os diferentes, escuto o que pensam, escuto o que falam, ouço com muita gentileza, ouço com muita empatia. Ainda ontem eu estava conversando com gente muito querida, que tem opções religiosas totalmente diferentes que as minhas. Mas a gente senta para conversar numa boa. E isso, no nosso dia a dia, a gente sempre vai viver isso. Sempre você estará diante de pessoas que pensam diferentes de você. Eu aprendi uma coisa na vida. Você quer partilhar os princípios que você tem? Se torne amigo das pessoas. Se torne colega delas. Se torne gentil com elas. Porque tudo que as pessoas esperam de nós como filhos de Deus é que a gente seja um povo feliz e um povo que seja sal da terra e luz do mundo. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração hoje. Ei, você tem que sair daqui para ser mais feliz do que você é. Você é feliz? Você tem que sair daqui mais feliz. Você tem que sair daqui para ser melhor, mais feliz do que você é. Você tem que sair daqui hoje para chegar lá no seu recinto de trabalho amanhã. E aí vão te perguntar, e aí mano, você foi para a igreja, o que tu ouviu lá? Cara, eu ouvi sobre felicidade, mano.
E eu estou preparado para ser feliz. Eu vou arrebentar essa semana. Deus vai ser bom pra caramba comigo. É desse jeito. Sabe? A gente tem que ser assim. E eu vou te falar uma coisa. Para você que está aí, vivendo nesse mundo corporativo, vai para a empresa amanhã, ou vai ver seus clientes, ou vai ver seus pacientes, ou enfim, eu não sei o que você vai fazer. Mas as pessoas têm que olhar para você e ver, ó, eu percebo em você felicidade, cara. Você é feliz. Eu olho para o seu semblante, eu percebo que tu é feliz. E aí você vai poder falar da tua felicidade para ele. Realmente eu sou. Sabe por que eu sou? Por causa disso, disso, disso. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Vamos ficar em pé? Às vezes, gente, a gente prova de algumas coisas na vida, não porque Deus quis que a gente provasse, mas é que a gente não se orientou pelos propósitos dele. Olha, eu não tenho dúvida do que eu vou te dizer agora. Há experiências que a gente vive na vida que a gente não precisaria ter vivido. Mas nada está perdido. Qualquer que seja a experiência que você teve, ela precisa ser um professor para você. Precisa ser um professor. A gente precisa tirar lições dela. Lições. Extrair o máximo possível. Fazer das experiências que a gente teve na vida um elemento pedagógico para a gente. Que vai nos orientar para daqui para frente a gente ser melhor. Muitas das coisas que eu colho na minha vida hoje, eu sei que foram frutos da escolha que eu fiz lá atrás. Da escolha que eu fiz. A gente é obrigado a escolher certo sempre? É obrigado? Obrigado não. Ninguém tem essa obrigação. Obrigação não. E seria bom que a partir do momento que a gente recebe a instrução, a gente então pudesse de alguma maneira escolher certo. Muito do que eu colho na minha vida hoje, em todos os sentidos dela, é por causa da escolha que eu fiz. Eu fui muito sincero comigo mesmo. E uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é ser sincero consigo mesmo. Ser sincero consigo mesmo. E isso é muito importante para a nossa vida. Então, tem muita experiência que a gente vive que a gente não precisava viver. Pastor, você viveu alguma experiência que você entende que não precisaria viver? Tem algumas experiências que eu entendo hoje que eu não precisaria viver. Se eu pensasse um pouco melhor, se eu me orientasse melhor por aquilo que Deus estava de alguma maneira ministrando ao meu coração. É desse jeito. Então você que quer vida abundante, você quer direção para a tua vida, você quer se orientar pelos propósitos de Deus, você quer ser pleno na tua vida de felicidade, se oriente por aquilo que Deus lhe fala, por aquilo que Deus lhe ensina, e decida sempre por aquilo que Deus já nos deixou escrito. Gente, há 3 fontes que Deus usa. A primeira delas, a sua palavra, é a melhor fonte. O altar é um lugar que exala instrução para a nossa vida. O altar. Se você é um bom aluno, assentado aí nesse lugar, e nesse sentido, eu me considero um ótimo aluno, sabia? E não é falta de humildade isso não. Porque quando eu estou aí ouvindo os meus amigos pregar aqui, eu aprendo mais do que eu falando aqui. Sabia? Eu extraio mais lições para a minha vida quando eu estou sentado aí escutando. O quanto é importante esse momento aqui. Por isso que a Bíblia orienta, não deixa de congregar. Não deixa de congregar como é o costume de algumas pessoas. Tem gente que vem na igreja um domingo por mês para ceia. Toma a ceia e aí na outra ceia ele volta. Então dá 12 cultos ao ano. Que é uma ceia por mês, 12 cultos ao ano. Acho que é por isso que o apóstolo Paulo falou, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês podem cear, né? A gente ceia uma vez por mês. Quem sabe, né? Se ceasse todo dia, a pessoa viria todo dia para a igreja. Então não deixa de congregar. Quando você deixa de congregar, você deixa de crescer. Quando você deixa de congregar, você vira carvão. Sabe como o carvão vira brasa? Quando você coloca ele lá no braseiro. Igreja é o braseiro.
É o lugar onde a gente se aquece. Então a gente não pode deixar de congregar. Se você conhece alguém que não está congregando, estimula ele. Ei, tem que voltar, meu irmão. Você está parecendo um carvão, já não fala isso para ele não. Vamos virar brasa, irmão. Não é? Então nesta noite eu quero deixar essa palavra com você.